Você já parou para pensar que aquilo que você considera entretenimento pode ser, na verdade, um verdadeiro pesadelo para alguns seres vivos? Sim, aqueles golfinhos sorridentes ou as majestosas orcas que saltam nos aquários. Por trás da aparente diversão, existe sofrimento, confinamento e vidas arrancadas da liberdade que mereciam. Hoje, você vai descobrir a dura realidade de 8 criaturas que nunca deveriam estar em cativeiro, e alguns detalhes vão te surpreender. Mas antes de começar, já deixa seu like e se inscreva para não perder nenhuma curiosidade do mundo animal. Os golfinhos nariz de garrafa sempre despertaram fascínio. Sua inteligência não é apenas comparável à de alguns primatas, mas também revela comportamentos sociais complexos, com direito a brincadeiras, linguagem própria e até reconhecimento no espelho. Agora, imagine o contraste: um ser acostumado a percorrer dezenas de quilômetros por dia, limitado a nadar em círculos em um tanque. O resultado? Estresse, doenças e uma quebra quase irreparável em sua qualidade de vida. Quando alguém visita um aquário e vê um golfinho sorridente, dificilmente imagina que aquele sorriso é apenas a anatomia do animal, não uma demonstração de alegria. O que muitos não percebem é que por trás desse olhar curioso, existe um ser privado de liberdade, como se estivesse numa prisão de luxo. E há algo ainda mais impactante. Estudos mostram que golfinhos em cativeiro apresentam comportamentos repetitivos, como bater a cabeça nas paredes do tanque ou nadar sem propósito, sinais claros de sofrimento psicológico. As orcas, muitas vezes chamadas de baleias assassinas, na verdade são golfinhos gigantes, e entre os predadores marinhos, ocupam o topo da cadeia alimentar. No oceano, percorrem até 150 km por dia, caçam em grupo com estratégias elaboradas e vivem em sociedades familiares complexas, quase como clãs. Em cativeiro, tudo isso se perde. O espaço limitado, a separação das famílias e a ausência de estímulos fazem delas sombras do que realmente são. Talvez o ponto mais triste seja o impacto emocional. Uma orca que na natureza viveria até 80 anos, em aquários muitas vezes não ultrapassa 20. Além disso, registros de comportamentos agressivos contra treinadores, algo praticamente inexistente no ambiente natural, são reflexo direto do estresse e da frustração acumulada. É como se um gênio da estratégia fosse condenado a passar a vida inteira num quarto sem janelas. E se com os golfinhos já vimos sinais claros de sofrimento, com as orcas isso se multiplica. Afinal, estamos falando de animais que formam laços duradouros, reconhecem seus parentes pela voz e até transmitem tradições culturais entre gerações. Privar uma criatura assim de sua essência é mais do que confinamento físico, é a negação da própria identidade. A onça-pintada é o verdadeiro símbolo da força selvagem da América do Sul. Dono de uma mordida mais potente que a do leão, esse felino é capaz de atravessar até cascos de tartaruga com um único golpe. Mas, ao contrário do que muitos pensam, a onça não é apenas um caçador solitário. Ela precisa de vastos territórios para viver, caçar e se reproduzir. Muitos zoológicos já tentaram justificar o aprisionamento da onça com argumentos de conservação, mas a verdade é que raramente o cativeiro proporciona o estímulo necessário para que ela mantenha seus instintos. Sem espaço para caçar, escalar ou nadar, a onça desenvolve estresse, agressividade e comportamentos repetitivos. Além disso, há a questão da segurança. Estamos falando de um animal que, quando se sente acuado, pode atacar com uma brutalidade impressionante. O elefante africano é muito mais do que o maior animal terrestre do planeta. Ele carrega em si a memória de gerações, a sabedoria de líderes de manada e uma vida social que impressiona até os mais céticos. No ambiente selvagem, percorrem dezenas de quilômetros diariamente, comunicam-se por sons que nem sempre o ouvido humano consegue captar e vivem em grupos familiares fortes e coesos. Em cativeiro, esse universo se reduz a muros e correntes invisíveis, quebrando um elo milenar com a liberdade. Pouca gente percebe, mas um elefante privado de espaço e de convivência sofre tanto quanto uma pessoa isolada de sua família. Muitos apresentam sintomas claros de depressão, balanços repetitivos do corpo e até agressividade incomum. E não é de se estranhar que, em cativeiro, sua expectativa de vida seja drasticamente reduzida. Além disso, há algo de profundamente injusto em retirar de um animal tão majestoso a chance de viver seus rituais sociais. Fêmeas ensinam as mais jovens a cuidar dos filhotes, enquanto os mais velhos transmitem o conhecimento das rotas e das águas escondidas. Quando isso é interrompido, perde-se não só um animal, mas uma biblioteca viva da natureza. O urso pardo, com sua imponência e força lendária, é um animal que inspira respeito onde quer que viva.
Na natureza, ele percorre grandes territórios, explora florestas inteiras e segue os ciclos das estações em busca de alimento. É um mestre da adaptação, pode caçar, pescar e até se alimentar de frutas. Mas em cativeiro, essa versatilidade se transforma em monotonia. A falta de estímulo e de espaço gera um vazio que nenhum tanque ou jaula consegue preencher. Muitos já observaram o comportamento repetitivo desses ursos em zoológicos: andar em círculos, balançar a cabeça, roer barras. Esses gestos, chamados estereotipias, são sinais claros de sofrimento psicológico. É como quando uma pessoa, sob extrema ansiedade, rói as unhas sem parar ou anda de um lado a outro em um quarto pequeno. Só que, no caso do urso, a intensidade é tão maior quanto sua própria força. O que parece apenas um hábito estranho é, na verdade, um grito silencioso de angústia. Além disso, sua natureza solitária entra em choque com o confinamento. Ursos não foram feitos para dividir espaços apertados ou viver sob olhares constantes. É nesse contraste que percebemos como a liberdade é essencial para sua sobrevivência física e mental. A águia careca, símbolo de liberdade, é uma das aves mais impressionantes que existem. Com envergadura que pode ultrapassar 2 metros, ela percorre longas distâncias diariamente em busca de alimento e mantém uma visão tão aguçada que consegue localizar peixes a dezenas de metros de altura. Colocá-la em cativeiro é, literalmente, cortá-la do céu. O espaço limitado de um viveiro jamais permitirá que ela exerça suas habilidades naturais plenamente. O impacto não é apenas físico, mas emocional. A águia precisa voar, caçar e sentir o vento sob suas asas para manter seu equilíbrio mental e força muscular. Sem isso, surgem problemas de saúde, frustração e comportamentos anormais. Além disso, a águia careca desenvolve laços profundos com o território e com os parceiros. Em cativeiro, esses vínculos são quebrados, causando estresse e confusão. Se o confinamento já prejudica animais terrestres e marinhos, com aves de rapina, que nasceram para dominar os céus, a limitação se torna ainda mais cruel. O tubarão branco é o predador supremo dos oceanos, uma máquina perfeita esculpida pela evolução. Com seu corpo hidrodinâmico, consegue nadar quilômetros sem esforço e precisa de espaço contínuo para se manter saudável. Em aquários, qualquer tentativa de confinamento fracassa porque simplesmente não é possível replicar o oceano. Além do espaço, há a necessidade constante de estímulo. O tubarão branco é um caçador que depende de estratégias e movimentação contínua para sobreviver. Em cativeiro, a falta de oportunidades de caçar e explorar causa estresse intenso e diminui drasticamente sua expectativa de vida. E há algo ainda mais fascinante: cada tubarão é um exemplo de eficiência predatória, com sentidos afinados para detectar vibrações e eletricidade na água. Privá-lo desse ambiente é negá-lo ao próprio instinto natural. O lobo cinzento, ancestral dos cães domésticos, é um verdadeiro mestre da vida em matilha. Cada membro tem seu papel definido, desde caçadores até cuidadores de filhotes, e o território que percorrem é vasto, repleto de desafios e oportunidades. Retirá-los desse ambiente e mantê-los em cativeiro é como prender um líder nato dentro de uma caixa pequena. Toda sua estrutura social e instintos são destruídos. Em cativeiro, os lobos muitas vezes desenvolvem comportamentos repetitivos e sinais claros de estresse, como uivos constantes e tentativas de fuga. Isso evidencia que, apesar da proximidade genética com os cães, eles não são domesticáveis de verdade. Além disso, os lobos dependem da liberdade para caçar, explorar e manter o equilíbrio do grupo. Sem isso, não só seu corpo, mas também sua mente entra em colapso. Se até animais com laços sociais fortes sofrem quando confinados, isso reforça a lição de que a verdadeira vida depende de espaço, liberdade e respeito aos instintos naturais. Se você chegou até aqui, já percebeu o quanto liberdade é essencial para a vida desses animais incríveis. Pense nisso: cada animal que sofre em cativeiro nos mostra um espelho da própria liberdade. Qual desses animais mais te surpreendeu? Deixe nos comentários. E para continuar aprendendo sobre essas histórias, segredos e curiosidades do reino animal, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você garante que nenhuma descoberta passe despercebida e ainda contribui para espalhar conhecimento que respeita a vida e a liberdade.